Olá, Joaoin a todos. Eu quero aqui, nesse momento, chamar a sua atenção para um ponto de observação, o qual as pessoas não estão, de certa forma, voltados a observar, e por isso muitas mentiras estão enxertadas hoje no assunto bíblico e que, de certa forma, faz com que as pessoas se deixem levar por tais mentiras. Tenho visto uma certa relato aí dentro do sistema social, na mídia, um PhD, chamando a atenção para a questão dos hebreus, israelitas e judeus. Veja bem que parece até que estamos falando de 3 nações, ou que esse povo não tem nada a ver um com o outro. Mas não é bem isso. Eu quero citar aqui por que as pessoas aceitam tais narrativas que na realidade são falsas, porque ela não traz a origem de cada coisa. São misturadas e aplicadas por uma pessoa que se diz um grande mestre, e assim ele vai sendo elogiado, paparicado, como diz o ditado, porque as pessoas acreditam que ele está certo, ele não erra. Ele é um PhD, ele é um doutor em teologia, psicologia e filosofia, e até julgam que esse é um ensino que nosso Salvador deu para os líderes, os 12 líderes. Que pena, quem assim pensa está andando, com certeza, 100% errado. Eu vou chamar a atenção aqui de um assunto no livro de Levítico 11. O que é que diz lá em Levítico 11? Veja bem, o cabeçalho do assunto diz assim: leis sobre animais limpos e imundos. Olha aí o que diz. O cabeçalho diz assim: leis sobre animais limpos e imundos. Mas o narrador, ele tem pressa em tirar esse assunto e jogar outro. E ele joga dizendo o seguinte: e disse Ialro a Merrushua, dizeis, desses aqui comereis, o que tem o casco dividido em 2 e rumina. O outro assunto mas desse aqui não come. Então, veja bem que aqui, eu não quero comentar o assunto todo, eu quero só dizer a você que muita gente tem se deixado levar para esse assunto de não comer. Mas, gente, o cabeçalho lá não cita comida, mas cita leis sobre animais limpos e imundos. Ali eu digo para você que ele está se referindo a um povo que não pode comer determinados animais porque seriam imundos. Aí, quando você se aprofunda no assunto, você vai entender que ali ele está falando para um sacerdócio. E esse sacerdócio não deveria sacrificar animais imundos, mas sim animais limpos, E aí a casa cai para alguns, sabe por quê? Porque a interpretação vem exatamente deixando muita coisa para trás. Porque além do Criador não permitir a matança de animal e a comelância de carne, a carne que era consumida simplesmente só podia ser de animais sacrificados. E assim sendo, o assunto de comer carne fica bem longe da liberdade das pessoas estar comendo os peixes, comendo aves e animais, determinados animais. Então, está bem claro que ele estava falando para um sacerdócio. Olha aqui, você só sacrifica desse aqui, o que tiver o casco fendido e dividido em 2 e que rumina. E assim consecutivamente. Então, o que aconteceu é que o escritor, para fazer a sua narrativa do assunto, ele deixa de lado a questão do sacrifício. E só podia ser consumida a carne do animal que era sacrificado. Então, Ialro com certeza não falou nada sobre comida ali de animal. Ele citou os que eram limpos e os que eram imundos, e era para o sacerdote que sacrificava. Mas alguém tomou exatamente uma dianteira, criando a narrativa de liberdade. Se você quer saber o que ele determinou para a comida,
para mantimento, você vai lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 28, 29, 30, por ali, está a citação do que o ser humano deve se alimentar. Aquela questão lá é a carne e era falando com o sacerdote. Tá? Então, pessoas, de certa forma, se determinam a falar e não explicar corretamente os assuntos. Por isso que tem que ter muito cuidado como você vai ensinar para as pessoas, porque senão você termina sendo falso profeta. E é bem colocado. Falso profetismo é a forma de você ensinar aquilo que não é verdade. Aí é falso. Então, acontece aqui também, em muitos assuntos que eu vejo no sistema adventista, porque eu fui de lá 17 anos. E uma coisa lá ninguém tem autoridade de entender a Bíblia acima do pastor. É o pastor que é o bambambam, só funciona aquilo que o pastor determina. Isso me deixava muito irritado, porque muitas coisas que eu tinha certeza que eu estava certo na minha concepção, mas não valia nada. Em vez de receber uma observação, estudar com os irmãos, recebia simplesmente digamos assim, o repúdio e também a desaprovação em todas as coisas. E não é só um não. Quando vem um desaprovamento do pastor, pode esquecer que o resto tudinho ninguém fica por aquele irmão não. Então, observando isso, muitas vezes eu cheguei a entrar em atrito com alguns. Mas eu não estava errado, eu estava certo. Apesar de não ter esse conhecimento que tenho agora, mas era no princípio, né? Ficava muito difícil para você entrar e já ter esse conhecimento todo. Eu estava ali sendo aprimorado por Yalro. Então, queridos, eu estou vendo aqui digamos assim, uma narrativa onde o PhD Rodrigo Silva chama atenção para quem é hebreu, para quem é judeu e para quem é israelita. Olha, você não pode explicar quem são essas pessoas sem você buscar as origens deles. O que aconteceu para essa nação ter se transformado em tudo isso, tá? Exatamente, porque essas nações ela tem exatamente uma criação em uma pessoa que não se encaixa como ele explica. Por quê? Porque ele disse Abraão, veja bem, Abraão era hebreu, tudo bem, era mesmo. Bom, se Abraão era hebreu, ele é descendente de Éber, filho de Noa, chamado Noé. Então, no momento que o cidadão cita que ele era hebreu, ele já muda o sentido da coisa. Abraão, pai das nações. Olha, mas se a descendência vem de Éber, como é que pode ser Abraão? Então aqui existe exatamente uma grande confusão. Começa aqui. Primeiro, derivação de letra. A letra de Abraão é A e a letra de Éber é H. Então, se Abraão é o pai das nações, por qual motivo foi inventado isso? Temos que saber. Há um interesse no meio religioso de se anular exatamente o hebreu. Então, se você deixar a descendência hebraica tomar digamos assim, um liame para você saber exatamente o significado do hebreu, de onde vem tudo aquilo ali, manter aquela linhagem verbal, vocal, vai dar confusão. Porque na realidade o que fizeram com o hebraico não é brincadeira. Então, se Éber deu a linhagem do hebraico, que era uma só língua, como está lá em Bereshit, Gênesis 11, na Torre de Babel, então nós temos que observar isso aí, rapaz. Não pode dizer, não, Abraão é o pai das nações e da agora por diante a língua tem que ser abraâmica, não hebraica. Agora, por que inventaram tudo isso? Exatamente, porque eles foram para cima do hebreu e arrancaram, assim como você corta uma árvore e depois ainda arranca o toco dela, para não ficar nem as raízes. Foi isso que fizeram com o nosso hebraico.
Tirando o hebraico, você tira exatamente, você tira tudo, você cortou a raiz. Atos capítulo 2, os discípulos disseram, eles estão bêbados por acaso? Não, aí Cafur, né, atendeu dizendo, olha, não, varões galileus não estão bêbados não, eles estão recebendo rura, urhinde e algo. Então, se eles estão recebendo rura de algo, nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua mãe. Exatamente, então o rura está passando aqueles gentios a serem hebreus de novo, porque aquela linguagem que ele modificou lá na Torre de Babel, ele está dando de volta agora para aquele pessoal que conheceram a Emeitiur, quer dizer a verdade, e aí está bem claro, estamos ouvindo ele falar a nossa língua mãe. Qual é a língua mãe, por favor? Responda você mesmo para você mesmo. Se nós somos descendentes de Éber, que dá origem ao hebreu, ou seja, ao hebraico paleoarcaico, e agora essa língua foi tirada, nós não temos acesso a ela 100%. Hoje nós estamos estudando os farrapinhos que ficaram porque eles tiraram, como se arranca, como se corta uma árvore e arranca o tronco dela, acabou as raízes, tá? Essa é a verdade. Por que não insistir com digamos assim, Éber, o pai das nações? Por que mudar para um nome abraâmico? Hein? Eis aqui a questão. Se assim não procedermos observando, nós vamos engolir exatamente muito sapo. Vamos sair do roteiro verdadeiro para roteiros falsos, de narrativas de grandes homens, assim taxados pelo estudo da teologia, da psicologia e da filosofia. Gente, aqui a coisa pega. Por que muita gente vai perder a salvação? Exatamente porque se deixam levar por esses homens. Ninguém quer examinar para ver o que acontece com derivação de letra, tá? Com certos detalhes que são passados por cima na carreira, como eu falei lá em Levítico 11, né? O texto está regendo lá, leis para animais limpos e imundos, mas lá não está dizendo comida não, é o narrador que imediatamente ele transfere aquilo ali para um assunto diferente, e aí ele taxa ali, não é para comer, não, nada a ver, gente, é perigoso isso aí. Vamos observar cuidadosamente esses assuntos, porque tem muito a se aprender, tá? Tem muito a se aprender com essa questão, essa narrativa de, não, são filhos de Abraão. Não, tudo bem, na continuação de Éber, gerou-se Abraão, e de Abraão gerou-se as 12 tribos, e assim consecutivamente. Mas a linguagem não era abraâmica não, tá? A linguagem era hebraica, hebraico paleoarcaico antigo, que por questão de adultério da palavra, eles insistiram até exatamente tirar o original. E o que as pessoas têm bebido hoje, têm comido, são exatamente, digamos assim, nem resto não é, baboseira, tem comido ensinos de homens e doutrinas de demônio, como diz Apocalipse capítulo 16, verso 14. É isso que eles têm dado às pessoas para se alimentarem. Mas o verdadeiro hebraico paleoarcaico desapareceu. E agora no fim ele está voltando. E com isso Satanás está levantando mais pessoas para tirar o foco, tá? E ele introduz o aramaico, dizendo que é o hebraico verdadeiro, tá? Hebraico moderno. Não vai nessa não. O hebraico paleo, ele tem diferença, e muito grande. Porque uma palavra só no hebraico paleoarcaico, ela só tem um sentido, é só um objeto, é só uma coisa. Não pode ser diversas, como você encontra no grego latim. O grego latim, de um elemento só, ele modifica em diversos. E assim também eles estão fazendo agora com a questão das 13 pessoas, ou seja, das 3 pessoas, hebreu, judeu e israelitas. Eu vou contar para você qual é o motivo, digamos assim, claro e óbvio, de que estão querendo nos enganar.
Aliás, o mundo todo está enganado porque não sabe buscar. E eu quero dizer também que só o Rural de Yahweh pode nos conceder esse privilégio. Porque está escrito que no fim tudo virá à tona. Só fica enganado quem quiser. Só fica enganado quem está maculado. Apocalipse 14:4. Tá? Lá deixa bem claro, com mulheres, não é com igreja não. Porque quem apostatou foram as mulheres, ou seja, 7 mulheres, 7 períodos. Não foi igreja, por favor. Outra coisa aqui que trocaram dentro das escrituras e as pessoas se embebedam. Então, eu vou dar sequência nesse assunto e vou contar como surgiu todo esse povo aí, tá? Tanto o judeu, como o hebreu e como o israelita, suas raízes, de onde vem tal ideia.